No livro de Mateus, capítulo 22, Jesus ele conta uma parábola para aqueles que estavam ali presentes, que estavam ouvindo. E aquela parábola dizia de um certo rei que celebrou a festa de casamento do seu filho. E muitos ali foram convidados, mas tinha pessoas que não estavam vestidas com os trajes ideais da festa, né? E Jesus ele diz que aquelas pessoas não seriam dignas de estar ali e seriam lançados fora. Pois bem, no versículo 14 do capítulo 22, Jesus ele vai proferir uma palavra que diz assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Note que Jesus ele não disse todos são chamados e poucos são escolhidos. Ele disse muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aí a gente começa a entender pessoas e países que o evangelho ainda não chegou. Porque a parábola que Jesus conta das bodas significa o convite do evangelho, a pregação do evangelho para que o indivíduo se arrependa, né? Então, quando ele diz muitos são chamados e não todos, também faz menção a isso que eu acabei de dizer. Países, povos que ainda não ouviram o evangelho, já passaram 500 anos, 1000 anos, e o evangelho ainda não chegou em determinada região, né? Talvez um bairro, uma província, um estado, algum lugar do mundo, um país, não ouviu ainda falar do evangelho. Então, por isso que ele diz, muitos são chamados. Agora, nesses que são chamados, ainda tem uma classe ainda que não vai ser escolhido. Então, não quero dizer que os que não ouviram falar do evangelho não serão escolhidos, porque a Bíblia diz também que o tempo da ignorância não é levado em conta, né? Mas eu queria focar aqui a respeito dessa passagem, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Jesus mesmo ele disse, naquele grande dia muitos dirão, Senhor, Senhor, nós em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos o evangelho, fizemos tudo o que o Senhor nos mandou. Mas ele dirá, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Muitos que foram chamados para a graça e entraram no evangelho, continuaram ainda na prática da iniquidade. Por isso, não serão escolhidos para entrar no reino de Deus. É simples assim. Então Jesus ele quer dizer que tem os seus escolhidos, aqueles que foram chamados e serão escolhidos, ou já são escolhidos, para que venham herdar a vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus deixa bem claro aqui que nós devemos estar preparados. Assim como numa festa de casamento, a pessoa tem que se vestir com um traje para chegar naquela festa lá. Como o homem que ele citou aqui na parábola não estava com vestes nupciais, ele foi lançado fora. É a mesma pessoa que aceitou a Jesus, foi batizado, está na igreja, mas continua na prática da iniquidade. Essa pessoa ela não entrará no reino de Deus. Não se engane, porque é claro, todos querem ver a sua família salvo, todos querem ser salvos, mas para que sejamos salvos, devemos abandonar a prática da iniquidade. Porque ele diz, aqueles que pregaram, que fizeram obras no nome do Senhor, mas continuaram na prática da iniquidade, não entrarão no reino de Deus. Então, essa palavra serve de alerta. Seja um escolhido de Deus, seja uma pessoa diferenciada na sua igreja, no seu bairro, no seu local de trabalho. Não seja como os demais que seguem o fluxo do mundo.
Não ande na prática na iniquidade, mas sede santo, meu irmão. Sede santo, minha irmã. Sede santo, separado para Deus. Faça a diferença para que seja um escolhido de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.